Primeiramente, eu queria saudar as pessoas que curtem os meus conteúdos e as minhas aulas com uma boa tarde. É 30/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento. E sempre que respondo aos comentários, quando são comentários pertinentes, comentários educados, comentários inteligentes, eu tenho o prazer de responder os comentários, seja convergindo ou divergindo, mas tudo com a parcimônia e com equilíbrio. Então, todas as pessoas que acessam os meus conteúdos nas redes sociais e que absorvem as informações e também traz um aprendizado para mim, eu agradeço. Eu agradeço de coração, porque eu entendo que ninguém é dono da razão. Eu estou aqui para aprender, mas ao mesmo tempo também não sou obrigado a concordar com a tese das pessoas, que eu observo que não tem fundamento. Mas eu respondo educadamente quando a pergunta ou o contraponto é feito de forma educada. Então, desde já, eu queria agradecer essas pessoas que agem dessa maneira, certo? E agradecer de coração, tá certo? A participação de vocês. E saiba que o conteúdo que eu faço aqui é um conteúdo de coração para todas as pessoas que, de fato, respeitam o papel do professor na educação. É muito importante isso, certo? O contraponto do Huracan. O Huracan fez esse comentário numa aula que eu fiz falando sobre o capitalismo. Eu fiz uma aula falando sobre o capitalismo e, por conseguinte, ele fez um contraponto. Então eu vou ler o contraponto dele e eu vou trazer uma retórica no que se concerne ao argumento que ele apresentou. Tá certo? Bom dia, professor. Eu gostaria de contribuir com seu conhecimento, apresentando uma visão alternativa para que pondere. Capitalismo é, de fato, o acúmulo de capitais na definição etimológica da palavra. Mas gostaria de abandonar essa definição e de apresentar uma superior em consciência. Da escola de direito jus racional, existe um direito verdadeiro, que é o direito da propriedade privada. E ele continua: a propriedade privada é o controle absoluto de objetos escassos, grosseiramente, tudo que é material. Ideias não são escassas. Fecha parênteses. Prova desse direito, ética argumentativa, mostra como é impossível argumentar contra propriedade privada sem entrar em contradição. Ponto. Como consequência desse direito, as pessoas elas são livres para trocar as propriedades adquiridas de forma legítima, ou seja, de forma pacífica, a esse sistema de trocas livres. Nomeia-se livre mercado ou capitalismo. Ao conjunto de trocas livres ou não, nomeia-se economia. Ponto. Quem estuda a economia com base nesse direito é a escola austríaca de economia. O problema dos termos capitalismo ou propriedade privada é que são termos que têm o significado confundido por vários autores. Mas estes significados que lhe apresentei muito brevemente são consistentes. Se estou em um local onde minha propriedade privada é tomada, estou sendo agredido e não é um livre mercado, certo? Interrogação. Meu direito está sendo violado e não é o regime defendido aqui. A consequência desse direito é que os estados são ilegítimos, sendo organização social legítima apenas aquele que é contratual e voluntária. Ponto e vírgula. Nunca obrigatória pela violência como ela é hoje. Quem defende esse direito e defende estados, partidos, serviços públicos, etc., está em contradição. Essa posição atual dessa escola, não que seja necessário concordar, mas caso queira discordar ou apresentar críticas, é isso que se deve criticar ou discordar. Especificamente, a ética argumentativa citada é o núcleo duro da teoria. Aquilo que é base e que, se refutado, tornaria a teoria injustificada. Abraço, bom trabalho. Traga uma situação que possa trazer um contraponto referente a isso, Rafael Nascimento. Pois bem, o argumento a qual ele apresentou
Me desculpa os críticos, mas é um argumento inteligentíssimo. Eu tenho que reconhecer isso. Eu não sei quem fez esse argumento, partindo do princípio de defender a propriedade privada, apesar de não concordar, mas é um argumento que tem fundamento que ele fez. E eu vou estar fazendo a resposta para ele. Tá bom? Um abraço. Eu só peço, de antemão, com a resposta que eu vou dar, que os comentários, de fato, que as pessoas fizerem, não faça de canais fake, mas de canais que, sim, têm uma atividade, são canais presentes, são canais reais. Porque muitas vezes as pessoas fazem um comentário, e esse comentário que essas pessoas fazem, elas não querem ter responsabilidade dos comentários, muitas vezes, que vem com uma ironia, com um deboche, com um ataque, com uma despeita. Então, eu costumo responder a canais que tem pessoas que sabem o que está falando, mas que são pessoas que assumem o que falam, assumem o que argumentam e assumem os fundamentos. É importante eu frisar isso, tá bom? A provocação no que se concerne ao campo argumentativo foi uma excelente provocação intelectual. O argumento a qual você, Huracan, apresentou é coerente dentro da tradição juracionista e astro-libertária. Especialmente na linha de Hans Hermann. Procure saber sobre esse indivíduo, Hans Hermann. Procure saber no Google, procure saber no campo da filosofia e no campo da sociologia sobre esse autor. Hans Hermann Hoppe, correto? Segundo Murray Rothbard, segundo Ludwig von Mises, Ludwig von Mises é um indivíduo que defende o que você está dizendo. Você entende? Então, o Hoppe, o Murray Rothbard, o Ludwig von Mises, que inclusive o 38, ele fala muito sobre esse indivíduo, Ludwig von Mises. Ele sustenta, esses três indivíduos, ele sustenta o princípio de autopropriedade. E também ele sustenta a legitimidade moral do livre mercado, como consequência lógica do direito natural. Então, esses três autores, certo? Esses três autores, você pode pegar a literatura deles, certo? E você pode usar para defender o seu argumento. O seu argumento não é um argumento incoerente. É um argumento coerente dentro da tradição juracionista e autolibertária. Beleza? Isso aí eu estou concordando com você. Beleza? Só que eu não concordo. E eu vou apresentar para você alguns argumentos que dialogam com esse pensamento a qual você citou, tanto em nível filosófico, como em nível ético e em nível histórico. O pensamento que você apresentou, o argumento, é um argumento coerente, repetindo, mas tem pensamentos que dialogam com esse seu argumento que você apresenta, tanto no aspecto filosófico, ético e histórico, tá bom? E eu vou apresentar para você sobre isso. Por exemplo, você apresentou a ética argumentativa de Hoppe. E o que a ética argumentativa de Hoppe apresenta? E diz, e dialoga que ao engajar-se em qualquer argumentação racional, o indivíduo ele reconhece implicitamente o princípio da não agressão e da autopropriedade, pois argumentar, segundo ele, pressupõe controle sobre o próprio corpo e reconhecimento recíproco desse controle no interlocutor. E qual é o problema que eu vejo do pensamento de Hoppe e o que você apresentou aqui, que é baseado em cima dele? O problema aqui, ao meu ver, é epistemológico. Eu já tive a oportunidade de ensinar epistemologia, na realidade, filosofia da ciência. Ok? E o problema no seu argumento e no argumento que é fundamentada na teoria de Hans Hermann Hoppe, né, é a questão
epistemológica, certo? O fato de eu precisar usar o meu corpo para argumentar não implica, logicamente, que eu o possua em sentido moral absoluto. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vou repetir. O fato de eu precisar usar o meu corpo para argumentar não implica, logicamente, que eu o possua em sentido moral absoluto. E por quê? Eu vou citar um autor que contrapõe o que você está falando. David Friedman, certo? Que era um libertário, consequencialista, podemos dizer assim. Consequencialista. Filho de Milton Friedman, pode pesquisar isso. Ele faz uma crítica a Popper, a Hans Hermann Popper, por confundir uma condição prática de argumentação com uma justificação moral normativa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Em termos kantianos, eu vou até usar Kant nesse sentido, há uma passagem ilegítima do ser para o dever ser, de uma condição fática, no caso do uso do corpo, que deriva-se, certo? Uma obrigação moral, que no caso é a propriedade plena. Essa inferência que foi apresentada, certo, por David Friedman, não é demonstrada, apenas ela é assumida. Portanto, a ética argumentativa não é construir uma prova lógica da propriedade privada, mas uma afirmação axiológica disfarçada de dedução racional. Está dando para entender aqui o que eu estou dizendo, Huracan? Segundo ponto que eu discordo referente ao que você apresentou em argumento, a propriedade como construção social e histórica. Eu discordo. Por quê? O direito de propriedade privada não é uma verdade, digamos, a priorística ou a priori, mas uma instituição social histórica. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo prático do que eu quero fundamentar de outros indivíduos do passado que rebateram esse seu argumento. Por exemplo, Jacques Rousseau, ele já advertia que o primeiro homem que cercou um terreno e disse, isso daqui é meu, fundou a sociedade civil, mas também ele funda a desigualdade. Tem outro autor que eu aconselho você ler ele, que é o Karl Polanyi, que tem uma obra que se chama Em Grande Transformação. Segundo a obra que ele mostra, ele diz o seguinte, mostra que o mercado ele é autorregulado. E a propriedade privada, irrestrita, são invenções modernas, não fenômenos naturais. Segundo Karl Polanyi. O mesmo John Locke, ele frequentemente é citado como defensor do direito natural de propriedade. Ele condicionava esse direito ao trabalho e à suficiência comum. O indivíduo só poderia apropriar-se de algo desde que haja o bastante e tão bom para os outros. Portanto, segundo o John Locke, o direito de propriedade não é anterior à sociedade. Ele emerge dentro de um contrato social mediado por regras coletivas que definem o que é legítima aquisição. Ou seja, sem essa mediação, não há como distinguir posse de roubo, ocupação legítima de expoliação. Vocês entendem o que eu quero dizer? E esse argumento é apresentado por John Locke, por Karl Polanyi e por Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele apresenta esses argumentos fundamentados, contrariando esse pensamento que foi baseado em Mises, ok? É muito abrangente. Se você pegar o livro, eu estou resumindo aqui, mas se você ler o livro A Grande Transformação, ele mostra que o mercado é autorregulado. Então, algumas pessoas insistem que o mercado não é autorregulado, só que ele demonstra no seu livro isso. Então, assim, é complicado. Outro ponto que você citou, no argumento que você apresentou, é a crítica ao anti-estatismo absoluto, né? A tese, muitas vezes, que as pessoas apresentam que o Estado é ilegítimo,
por definição, ela parte de uma visão, pessoal, que é hiper-individualista da sociedade, que desconsidera as condições concretas da existência humana. Por exemplo, o ser humano ele é um animal político, como afirmava o próprio Aristóteles. Eu vou colocar Aristóteles na mesa, certo? Aristóteles afirmava que o homem é um animal político e o Estado é expressão institucional dessa dimensão comunitária. Também a ideia de uma sociedade puramente contratual, né, ignora os bens públicos, no caso da segurança, da infraestrutura, da saúde, da justiça, de alimentação, que não pode ser plenamente provido via trocas privadas, pois carecem de mecanismo eficiente de exclusão de não pagadores. Mesmo na tradição que a gente pode considerar como uma tradição liberal, autores como Friedrich Hayek reconhecem a necessidade de uma ordem jurídica mínima, garantida por um Estado limitado, mas que é existente. Ou seja, além disso, podemos dizer o quê? Que toda organização voluntária depende de um sistema coercitivo de base, ainda que mínimo, para garantir o cumprimento dos contratos. Sem uma autoridade reconhecida para disputas, o livre mercado, como você sugestiona, ele degeneraria, quase não sai, em anarquia de poder, onde o mais forte impõe sua vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O livre mercado, ele degeneraria em anarquia de poder, onde o mais forte impõe a sua verdade. Se porventura não tivesse uma organização voluntária. Está dando para entender aqui? Se a autoridade reconhecida para arbitrar disputas. Entende o que eu quero dizer? Então, é bem complicado isso aí. Outra situação que eu quero expor aqui é a questão da liberdade negativa e a liberdade positiva. E o que seria essa liberdade negativa e a liberdade positiva? Essa mesma escola, a escola austríaca, ela se ancora em uma concepção de liberdade negativa, ou seja, ausência de coerção. Mas, ao mesmo tempo, ela ignora as dimensões positivas de liberdade. Isto é, as condições reais de exercê-las. Por exemplo, um indivíduo pode ser livre? Pode. Ele pode ser livre em sentido formal. Mas ele também pode ser escravo das condições materiais. Por exemplo, a fome, a miséria, a ignorância, que o impede de agir de modo autônomo. Como observou Amartya Sen. Amartya Sen diz: liberdade não é só ser coagido, mas ter capacidade real de escolha. Quem fala isso é Amartya Sen. Procure saber no Google aí quem é Amartya Sen, que você vai entender o que eu estou dizendo. Certo? O primeiro ponto é isso. Outro ponto é que um trabalhador que aceita voluntariamente um salário de subsistência, ele faz sobre coerção estrutural, ou aceita ou passa fome. A relação é formalmente livre, mas materialmente coercitiva. Está dando para entender? Então, o que a gente pode concluir diante disso? Portanto, ao meu ver, reduzir a liberdade ao mero respeito à propriedade privada empobrece o conceito, ignorando que a desigualdade extrema também é forma de opressão. Outro ponto a ser colocado do argumento que foi apresentado, porque eu li todo, certo? É o paradoxo da não agressão, que diz o seguinte: se toda violação da propriedade é agressão, o conceito de agressão torna assim, circular. E por quê? Defina-se a partir da propriedade que pretende justificar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático referente a que eu estou apresentando. Um indígena que ocupa uma terra privada, ele estaria agredindo, correto? E quem primeiro delimitou essa terra? Vem a pergunta. Teria adquirido legitimamente ou agredido? Ou antes de haver qualquer contrato social reconhecido? Para não entender, sem um critério coletivo e legítimo de definição de posse,
Toda propriedade inicial reposa, em última instância, sobre um ato de força original, o que desmonta o ideal juracionista de não agressão. Tá dando para entender aqui? Então, qual é o fundamento que você está apresentando aí? Qual é o fundamento que você está apresentando aí, meu caro Huracan? Sem um critério coletivo e legítimo de definição de posse, toda propriedade inicial repousa, em última instância, sobre um ato de força original, o que desmonta o ideal de que é apresentado, por exemplo, por Mises, de não agressão. Não tem fundamento isso aí, não. O que eu posso dizer referente ao que foi apresentado por você e referente à questão juracionista? De fato, a escola austríaca, ela apresenta um sistema lógico e elegante. Isso aí é inquestionável. Mas abstrato. O que ignora as contingências históricas, sociais, as contingências materiais da existência humana. Sua coerência interna não garante a validade moral ou prática. E seu modelo de sociedade sem Estado é, até hoje, não verificado historicamente como um fator válido. A filosofia política moderna de Hobbes ou de Rawls, ele tende a considerar o Estado não como violador, mas como condição de possibilidade da liberdade civil, desde que limitado por princípio de justiça e legitimidade democrática. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você que fez esse comentário entende o que eu estou dizendo? Eu espero que você tenha entendido. Ou seja, é legítimo e coerente o argumento, o que você apresentou da escola austríaca, baseado especificamente em von Mises, em Hoppe, porque Hans Hermann Hoppe apresenta a defesa do seu argumento. Ludwig von Mises também apresenta a defesa do seu argumento. Correto? É legítimo? É. Todavia, existem outros pensadores que trazem uma contraposição referente ao que foi apresentado. Certo? Referente ao seu argumento. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido transparente, coerente ao que você apresentou. E aqui eu fico grato pelo seu comentário. Um abraço do professor Rafael Nascimento.